Vocês estão me ouvindo bem, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Sim, né? Bom, então boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do Travessia Campo Analítico. Hoje com um tema bastante especial, que é psicanálise de linguagem, a estrutura intersubjetiva, com o nosso convidado de hoje, que é o psicanalista Vitor Hugo Martins. Antes de iniciar a roda de conversa, como sempre fazemos, eu já vou anunciar aqui o que vai rolar aí na próxima quinta-feira, às 16 horas também, e teremos como convidada na próxima semana a psicanalista, que é também membro fundadora da Maiústica Florianópolis, a Inesinha Lide, que vai nos falar sobre um tema bem importante também, que tem sido bastante debatido aí pelas redes sociais, que é a formação do analista, um tema sério, atual, diante de tanto descalabro, né, que estamos assistindo aí no que se refere às propostas imediatas e muitas vezes até unicamente por uma via universitária, vamos dizer assim, referente a essa formação. Então, são sobre essas e outras questões que a colega Inesinha vai nos falar na próxima quinta, aqui pelo Zoom do Travessia, às 16 horas. Para as pessoas que estão nos acompanhando a partir das redes sociais, agradeço desde já a participação. Estamos sempre recebendo sugestões com os temas das próximas rodas de conversa e também sobre os convidados e pelas quais eu agradeço aí a interação. Para aqueles que também quiserem interagir, seja com contribuições ou sugestões, basta enviar um direct pelo Instagram ou clicar no link logo abaixo da logomarca do Travessia, que você vai conseguir enviar uma mensagem ou sugestão. Deixo aqui também o aviso que nesse ano, né, a programação da roda de conversa ela vai até o dia 18 de dezembro, que é a última roda de conversa programada do ano. Daí vamos dar um intervalo e retomamos no dia 15 de janeiro de 2026, de forma quinzenal, ou seja, ela vai deixar de ser semanal e vai passar a ser quinzenal a partir do próximo ano. Deixo também o lembrete que na segunda quinzena de janeiro estaremos iniciando um grupo de leitura em francês com tradução. Portanto, qualquer pessoa pode participar, não é necessário ter conhecimento na língua francesa, do livro Un trou dans la réalité, ou seja, um furo na realidade, ou, de outra forma, um buraco na realidade. É um livro do psicanalista francês chamado Jacques Lie. Jacques Lie ele tem uma vasta experiência, teve uma vasta experiência na escuta de pacientes psiquiátricos, tanto pacientes psicóticos quanto os pacientes chamados de traumatismo graves dos hospitais em Paris. E também faz em seu trabalho escrito uma interseção da escuta psicanalítica com a arte. Os encontros no grupo serão realizados quinzenalmente pela plataforma Simpla. Para maiores informações, basta enviar um direct ou uma mensagem, e, como eu falei também ali logo abaixo da logomarca do Travessia. Dados os devidos informes, vamos passar então para a apresentação do nosso convidado. Afinal, hoje nós abrimos esse espaço do Travessia como quem abre uma espécie de carta antiga e talvez, quem sabe, roubada, né? Daqueles que circulam, daquelas cartas que circulam aí de mão em mão e acaba de alguma maneira mudando o destino de quem as toca. Um gosto pela leitura das entrelinhas, viajante das palavras que não se dizem, escutador dos silêncios que sustentam o sujeito, admirador do gótico e da poética de Augusto dos Anjos, ele vem nos falar um pouco hoje daquilo que se escreve antes de nós no campo do outro, com O maiúsculo, onde o desejo encontra sua postura. Qual é o enigma da carta roubada e o que ela tem a ver com a estrutura intersubjetiva do humano? Então, a carta da qual nós estamos falando, que circula de mão em mão e produzindo seus efeitos, é a carta que está no conto do Edgar Allan Poe, escrito um escritor do século XIX, considerado inventor do gênero policial de ficção. Portanto, é com muita satisfação que recebemos hoje o psicanalista Vitor Hugo Martins, nosso convidado especial nessa roda de conversa,
e que vem nos falar um pouco mais sobre esse conceito de estrutura intersubjetiva a partir da psicanálise lacaniana, tomando como referência o seminário de Lacan sobre a carta roubada. Estrutura, intersubjetividade, a carta roubada, são integrantes, então, da dissertação de Vitor, que também é mestre e doutorando em ciências da linguagem. E já lançando a primeira questão na roda de conversa, eu pergunto para o Vitor: como você chegou, Vitor, a esse tema da dissertação e como articulá-lo à estrutura intersubjetiva a partir da carta roubada em Edgar Allan Poe? A palavra é sua. Obrigado, Areda. Bom, primeiro quero começar agradecendo tanto ao Areda pelo convite, pela oportunidade, quanto para o Antônio também pela presença nesse dia. Então, a gente estava comentando ensolarado, de praia, é, persistimos aqui nos estudos de psicanálise e, bom, para quem estiver escutando a gravação, porque teve algum interesse aí em escutar essa conversa. E, bom, é, eu e o Areda havíamos conversado antes de fazer essa conversa atual, sobre, digamos, os rumos do que, um tanto, né, o caminho que poderia passar aqui nessa conversa, dada a temática proposta, que se relaciona exatamente com a minha pesquisa que foi a minha pesquisa de dissertação e que tem, digamos, dado os rumos aí para pesquisa de doutorado também. E que recebeu esse nome, então a gente escolheu por esse nome, psicanálise e linguagem, a estrutura intersubjetiva, pensando, essa intersecção da psicanálise com a linguagem, justamente porque é o campo onde eu adentrei para poder realizar a pesquisa, né? Essa relação com as ciências da linguagem. E que, digamos, me parece que exatamente o campo que o Lacan vai em cheio num dos escritos, é o escrito que abre os escritos, né? Que é o seminário sobre a carta roubada. Esse, esse seminário que me deixou extremamente curioso quando eu li, por causa da relação que o Lacan faz com a lógica matemática e, por consequência, a relação com a própria topologia como campo das matemáticas, mas com algo que o próprio Lacan vai desenvolver e que não vai estar tão, me parece, atrelado à própria topologia enquanto disciplina dessa área matemática, mas uma topologia que é desenvolvida para se pensar o próprio fazer do psicanalista, né? A própria clínica. Então, um primeiro comentário, apesar de que já fiz vários comentários aqui, mas um primeiro comentário a respeito do título, aí passando para além dessa intersecção da psicanálise com a linguagem, é que o Areda, perdão, mas a gente havia conversado exatamente sobre modificar um pouco o título, que antes estava como a escritura da letra na estrutura intersubjetiva. Vou trazer isso porque me Não, parece deve que, apesar trazer. de que... Deve trazer. Era só para divulgação mesmo, mas deve trazer, com certeza. Tá legal. É, mas trago isso porque, por mais que o título que aconteceu a divulgação ficou como apenas a estrutura intersubjetiva, são
todos esses termos eles se relacionam, né? A escritura, a letra, a estrutura e a intersubjetividade. E trago isso novamente, essa escritura da letra, exatamente para poder pensar a letra enquanto carta. Isso que o Areda fez essa introdução aí relativa à carta, como que a carta ela muda, digamos, a posição subjetiva dos personagens dentro do próprio conto do Edgar Allan Poe. E então eu estou falando aqui desse conto que é A Carta Roubada e que, para contextualizar, né, aí, com relação ao conto, se trata então de um suspense policial, uma história policial, é uma narrativa de mistério em que existem, eu diria, três cenas principais. Uma em que é uma conversa entre o narrador e o detetive Dupin, e durante a conversa eles são interrompidos por um delegado de polícia que chega no recinto e diz que ele está procurando uma carta que foi roubada. E nisso o delegado começa a explicar para o detetive ah, o que aconteceu nesse roubo da carta, que era uma carta que estava na alcova real, né, no recinto real. A rainha estava com essa carta e estava fazendo a leitura da carta e ela estava sozinha nesse momento. Então o rei chega junto de um ministro e a rainha ela coloca a carta em cima da mesa para disfarçar, para que junto com outras cartas, né? E para que justamente camufle a carta, tire das vistas do rei, porque é uma carta que não fica muito claro no próprio conto, mas o que dá a entender é que revelaria uma traição da rainha para com o rei. E o ministro ele percebe a façanha da rainha e ele pega essa carta e substitui por uma outra. Isso, aos olhos da rainha, o rei não percebe o que está acontecendo, a rainha percebe, mas não intervém justamente por causa que o rei ficaria sabendo da existência da carta. Com isso, a carta fica em posse do ministro e o ministro começa a usar da carta como forma de chantagem para conseguir determinadas realizações, né? Ele chantageia a rainha e a rainha realiza alguns pedidos políticos do ministro que detém esse poder através da carta. Ó, entrou mais a Nathalie aqui. Olá, boa tarde. Tá desligado seu microfone, Areda. Boa tarde, Nathalie. Bonsoir. Boa tarde, Merci, atrapalhada. merci pour votre présence. Plaisir. Nathalie nos acompanha de Toulouse, na França. Pode continuar. É noite lá. Sim. Bonsoir. Bonsoir. Então, Nathalie, eu falava sobre o conto da carta roubada,
do Edgar Allan Poe, e nesse momento em que o ministro ele pega a carta e a carta pega a carta, né, da rainha e está em posse da carta e utiliza ela para fins políticos a seu bel prazer. Na com essa posse, aí então retorna para esse o gabinete do detetive, conversando com o narrador, em que entra o delegado, e o delegado, então ele conta para o detetive que está atrás dessa carta, que essa carta com certeza está na casa do ministro, e ele vasculhou de diversos modos, ele dá toda uma descrição da maneira como ele procura a carta na casa do delegado. Aliás, a casa do delegado é ato falho. É, o delegado procura na casa do ministro e, e ele não encontra. Então ele fica muito indignado com isso e fala, bom, né? Fala para esse detetive. O caso é muito simples, mas eu não consigo resolver, eu não sei o que acontece. Eu sei que a carta está lá, mas não consigo encontrar. E então o detetive ele tira um pouco de sarro assim do delegado, pô, mas volta lá e procura de novo. E aí o delegado ele faz isso. Só que nesse meio tempo, né, porque daí vão se passando alguns meses ao longo do próprio conto. O, o delegado, então, ele retorna ao detetive e o detetive já está em posse da carta. Ele tinha conseguido fazer uma manobra, ir na casa do ministro, ele já conhecia o ministro, e então ele percebe onde está a carta, e a carta ela está em evidência, e só que para a lógica do delegado, a carta ela deveria estar totalmente escondida, camuflada. Então é a maneira como o delegado faz a procura na casa, faz a varredura e não encontra. Então, tanto o Poe ele está nesse conto ele mostra um tanto uma crítica com relação à própria engenhosidade. Todo o conto ele parte de uma frase que é a epígrafe, é uma frase de Sêneca que diz algo como nada mais odioso do que a sapiência em excesso, e justamente é esse conto que o Lacan então vai trabalhar nisso que ele chamou de o seminário sobre a carta roubada, que foi desenvolvido ali, ele escreveu esse seminário, trabalhou durante os anos de 55 e 56, enquanto acontecia o que a gente conhece como o Seminário Livro 2. E tem várias passagens do próprio Seminário Livro 2 que uh, ele a gente vê o Lacan trabalhando com isso que aparece na carta roubada. E isso, isso que aparece na carta roubada é justamente a carta. Por isso que eu retomei esse escritura da letra por causa da relação entre, que é uma relação que o próprio Lacan joga homofonicamente, porque lettre em francês é tanto letra quanto carta, né? Então tem esse jogo homofônico e também me parece com o próprio o ser, né? L'être. Então o Lacan ele faz esse jogo
quase é polifônico mesmo, né? Então, que se sobrepõe a mesma, o mesmo significante numa emissão, digamos assim, né? Tanto o ser, quanto a carta, quanto a letra. Parece também, né, Vitor, que já se delineia aí uma lógica como se fosse uma lógica do sentido, né, no, do lado do delegado ali, e uma lógica do significante, né, do deslizamento significante, né, do lado do detetive, né? Perfeito, é exatamente. Ah, e é exatamente o que o próprio Paul vai fazer a crítica, porque é uma crítica, inclusive, de método. Parece que o conto ele se delineia nessa nessa distinção entre os métodos, o método do detetive e o método do delegado. Esse método para encontrar a carta, né? Uhum, E que exatamente o que tu falaste, Areda, é a lógica do sentido e a lógica do significante, porque o delegado ele vai o Paul ele fala que o delegado ele usa da engenhosidade da massa. Então é muito curioso, né? A maneira de pensar do delegado é tal qual da massa, que dá para a gente pensar aí uma relação com a própria identificação, né? A identificação na psicologia das massas. E uhum, que essa, essa engenhosidade, então, ela não é o suficiente para fazer com que digamos, a letra se evidencie, né? A uhum. carta esteja E em dá para evidência. pensar também como a comunicação, né? Como essa comunicação de massa também, né? Uhum. Essa lógica inserida nessa comunicação de massa, né? Nessa comunicação que é equívoca, mas a gente também não percebe. A gente sempre tenta fechar o sentido, né? No que está se falando, né? Sim, porque isso, aí, pensando através dos registros, porque o próprio imaginário ele produz esse efeito de fechamento, né? O imaginário é justamente essa engenhosidade do que aparece pro delegado, né? E acho que esse termo é bem interessante, Areda, a comunicação aí até assim pra refletir disso que o Antônio começou comentando, né, dessa que está com, vou falar assim, com a pulga atrás da orelha aí a respeito da linguagem, que existe uma distinção que é feita nesse campo aí dos estudos linguísticos, que é que é a distinção entre comunicação e linguagem, que vem do o Emily Benveniste faz essa diferença. Tem um artigo que ele fala exatamente disso, a comunicação animal e a linguagem é humana. E, e sobre como a comunicação, na comunicação, ela não existe equívoco. Ele, o Benveniste traz essa relação da comunicação. A comunicação ela tá para os animais, tem a ver com o instinto. E ele traz um exemplo da própria biologia, de uma dança uma espécie de dança, vamos dizer assim, que as abelhas fazem para comunicar umas para as outras aonde está o pólen, né? Ah, nesse caso não existe equívoco, é exato, tem uma exatidão que é do próprio instinto, porque existe a própria, digamos, a abelha ela dá a coordenada exata, né? E dentro do campo da linguagem,
quando se pensa a linguagem ela está exatamente para os seres humanos por essa relação com o equívoco. Uhum. Sim. E isso vai diferenciar aí na própria relação com os métodos que estão apresentados no conto da carta roubada. Porque o método do delegado é esse que, justamente, digamos, usando esse termo do sentido, se ele vai por essa lógica do sentido das massas, é justamente o que não permite com que ele pense que existe uma outra possibilidade inclusive, de pensamento, né? De que existe uma lógica que o próprio ministro se detém a respeito da- de como esconder a carta. Nisso, o delegado ele faz uma menção também à própria, ele chama de idiotice, ele diz, o ministro é um idiota porque ele é poeta. E o detetive ele pensa o contrário. Ele não é justamente por ser poeta que ele vai ter um método, digamos, diferente para Uhum. esconder a carta. E quando ele chega na casa do ministro e, eh, no fim das contas, o ministro ele esconde a carta tal qual a rainha escondeu a carta. E, e então, para, né, já caminhar aí nessa relação com a estrutura intersubjetiva, a estrutura é uma espécie de, digamos, acontece uma repetição da cena, uma repetição que tem a ver com os lugares com que cada personagem entra no conto. Então, se num primeiro momento a gente tem a, a rainha, o rei e o ministro, no segundo momento temos o ministro, o delegado e o detetive. Uhum. Esses, vou chamar assim, esses três elementos, três personagens, eles estão sempre relacionados a um quarto elemento, que é a carta. A Uhum. carta, por si própria, é o personagem central do conto. Isso o próprio título traz, né? Uhum. Então, é a partir desse quarto elemento do conto que os personagens vão se posicionar. Por isso, o, o Lacan ele formula o esquema da intersubjetividade humana, esse esquema L, pensando nessa relação, nas relações de estrutura que aparecem no próprio conto do Paul. E uma, uma outra questão também que ah, eu e o Areda havíamos conversado anteriormente foi a respeito desse prefixo inter, né? Essa intersubjetividade, porque não é a mesma coisa que a subjetividade, né, exatamente. E por que, né, essa questão, por que chamar de inter? Uhum. E que né, isso não, não é uma elaboração minha, é uma elaboração do Lacan, É. e ele, Não, é sim, porque depois, Vitor, eu até consegui ver isso. No seminário 11 ele retoma isso, dizendo que, em relação à questão da intersubjetividade, dizendo que não há relação intersubjetiva, no sentido de não haver relação de consciência para consciência, né?
nesse Uhum. sentido, é que ele faz essa observação. E quando eu comentei Uhum. contigo naquele momento, eu não lembrava dessa retomada que ele fez ali no Seminário 11, né? Mas eu entendo que quando ele traz, né, essa questão da intersubjetividade no esquema L também, ele está trazendo como algo também que corta, perpassa, né, ultrapassa ali esse eixo imaginário, justamente que se supõe que seria de uma consciência à consciência, né? Porque lá no esquema L tem o eixo Uhum. imaginário e tem o eixo simbólico, não é isso? Isso, exatamente. O eixo imaginário, para continuar nesse campo do que eu falava sobre comunicação e linguagem, é justamente digamos, a linguagem corta a comunicação, né? A própria relação simbólica, que é o eixo onde aparece o inconsciente no esquema L, é o que faz, produz um furo no nessa relação imaginária do eu com o pequeno outro, que supostamente Seria o seria semelhante, né? a isso, o semelhante, e que supostamente seria a comunicação, né? É nesse eixo que se localiza a comunicação, na exatidão imaginária, porque isso, o que acontece nessa relação imaginária de supor que há essa comunicação exata é um efeito da própria linguagem. A linguagem, por si própria, é, cria essa espécie de. Lacan chama de muro, né, esse muro, o muro da linguagem, que é a relação imaginária, que o Freud chama de narcisismo. Então, aparecem esses termos, acho que são possíveis de serem colocados no mesmo eixo, esse, da relação entre o eu e o pequeno outro, o semelhante. É também a relação imaginária, é o narcisismo, é a comunicação, afinal de contas, né? E que nos seres humanos não não é atribuída da mesma forma como nos animais, exatamente porque na medida em que os seres humanos estão dispostos, são constituídos pela linguagem, o que está em jogo é a relação com o significante. Né? Então, por isso a carta aparece nesse lugar. Se a gente for situar ela no esquema L, a carta apareceria como que determinando todos os outros personagens. Então, no esquema L, ela aparece como que no lugar do tesouro do significante, que é o grande outro, Uhum, porque a relação que faz o furo nesse muro da linguagem, que é a relação simbólica propriamente, é a relação entre o grande outro e o sujeito. uhum. Sim, e também eu penso que a gente pode pensar, que a gente pode supor assim que existe ali também no conto do Edgar Allan Poe, né, nessas duas lógicas, né, tanto a do Pan como a do detetive, né, uma lógica que talvez estivesse mais ali nesse eixo imaginário, né, e uma outra no eixo simbólico, né? O que é que você acha disso? Seria isso mesmo? Isso, isso me parece. A minha hipótese é de que o Lacan ele monta o esquema L exatamente para mostrar essa. Porque o esquema L em si, ainda que o Lacan não deixe isso muito claro, é, é um grafo. Primeiro de tudo, assim, é uma relação, porque o grafo é um
um objeto topológico, né, em que existe uma estrutura e essa estrutura ela tem a ver muito mais com determinações do que com uma métrica, né? Então, por isso a topologia ela se diferencia da geometria, por exemplo. A geometria euclidiana tem nós trabalhamos com objetos geométricos que são espaços, digamos, espaços fechados com relação ao universo, né? Então, se tem, por exemplo, as figuras, os círculos, o quadrado, o triângulo, existe uma estrutura fechada e que ela é parametrizada para é possível de colocar ela a própria figura geométrica dentro de um plano cartesiano para poder medir cada um dos lados. Então, a gente tem uma métrica determinada. Quando se vai para a topologia ela não trabalha com métrica. Isso é uma primeira distinção que me parece que é uma distinção lógica crucial para a clínica, que é justamente, né, de que o analista não trabalha com uma estrutura parametrizada, e sim com uma estrutura que se coloca na própria relação intersubjetiva, que tem a ver com as relações de lugares. Porque quando o Lacan ele coloca, né, constrói esse esquema L, o que ele está chamando a atenção é sobre como cada elemento, ou seja, né, os quatro elementos que aparecem no esquema L, o sujeito, o grande outro, o eu e o pequeno outro semelhante. Esses quatro elementos, eles não estão dispostos a uma métrica. Então, tanto faz se, né, fizer de, digamos, o esquema L em tamanhos diferentes, assim, isso não é o que interessa. O que interessa é a própria estrutura de lugares, como que cada lugar determina o outro. Uhum. Então, ó, o grande outro, ele aparece como sendo, tendo duas linhas de determinação que determina tanto a posição do eu, do, né, do pequeno eu, quanto do sujeito. O sujeito, ele tem uma linha de determinação para o semelhante, e o semelhante, ele retorna tendo a linha de determinação, determinando o eu. Uhum. É esse jogo de lugares que está tá em jogo na cena analítica, né? E aí, então, sim, é possível de pensar a própria estrutura dos personagens, do conto, como estando nessa nesse esquema, fazendo parte desse esquema L, né? Se a gente pensa nessa primeira cena, vou chamar assim, a cena primária da alcova real, né? É essa relação do rei com a rainha que está ali no imaginário. É justamente a rainha, ela produz esse jogo para esconder a carta. Novamente, essa homofonia com letra, né? Ela esconde a letra para que o rei não a veja. E o rei, de fato, não vê. Uhum. Isso que é curioso, né? Então, eles ficam nesse lugar, porque daí, nessa situação do eu com o semelhante, tanto faz quem ocupa qual posição, né? Porque acaba que um determina o outro. Sim. No esquema L aparece como a determinação do eu sendo vinda do próprio do semelhante, né? Mas no fim das contas é porque a carta ela fica no outro plano. Só que nesse outro plano
que a carta fica enquanto significante, o Lacan vai chamar de significante puro, é algo que o ministro, na posição que ele está, ele consegue enxergar o que a rainha está fazendo, esse jogo imaginário que ela joga com o rei, e o ministro intervém pegando a carta, porque o uhum, ministro, digamos, se localizaria aí nesse lugar do sujeito, uhum, né? E quando o ministro está em posse da carta, em seguida, simultaneamente, ele cai nesse lugar da relação imaginária, justamente porque ele vai para a relação imaginária para esconder a carta, só que dessa vez da rainha, porque ele uhum, sabe, ó, eu tô em posse de uma carta que me dá um poder político, né? E esse poder é algo que eu preciso deter. Então, preciso esconder, mais ou menos assim, né? Que o uhum, ministro vai jogando com a rainha. Então, preciso esconder a carta para que a rainha não a recupere e eu continuo exercendo o poder através da posse. Só que aí está o magnífico do conto e da própria leitura que o Lacan faz, de que a, a carta também é esse lugar do próprio significante, né? Da relação com o próprio falo. E aí é um próprio questionamento que se passa tanto para o detetive, mas de alguma forma para o Lacan também, de que a carta, na verdade, não tem dono, né? uhum. Se possui uma posse temporária, mas a carta ela chega ao destinatário, né? E nisso é um tanto a partir dessas série de pensamentos que o próprio detetive vai vendo em que lugar que o delegado está situado, porque o delegado vem, mas eu preciso é, encontrar essa carta, e isso depende da minha própria posição perante o reino, foi a própria rainha que me. Eu acho que o Poe ele não conta assim, mas dá, tudo dá a entender de que foi a própria rainha que Sim. convocou o delegado, né? É, E sim. não, pode continuar, Vitor. Eu ia só fazer um comentário e faço depois, não tem problema. E aí então a estrutura ela se modifica, mas a estrutura em si ela não se modifica, né? Ela continua tendo essas relações. A relação imaginária ela continua, né? E a Uhum. relação simbólica também, sempre tendo a carta como determinante dos lugares dos personagens. Só que quando o ministro ele sai desse lugar do sujeito e passa para a relação imaginária, ele está jogando com a rainha e ao mesmo tempo com o próprio delegado, porque ele sabe que alguém vai vir procurar a carta no apartamento dele, porque ele está na posse da carta, então, é, digamos, ele precisa pensar do modo como o delegado pensaria a respeito da procura da própria carta. Por isso, esse jogo imaginário, né? Ele Sim. pensa sobre o que o outro vai E o pensar outro a pensa. respeito do que o outro pensa sobre ele próprio. Então, é um jogo de espelho mesmo, né? Fica essa coisa de espelho. E o detetive, né, com a astúcia, ele percebe esse jogo, tal como o ministro na cena primária havia percebido, e através disso ele consegue encontrar a carta e passa ela adiante, né? É interessante isso também, porque ele passa a carta, ele pega e ele não fica na posse, porque o detetive também poderia ficar na posse dessa carta. Bom, é uma carta que dá um poder.
Mas o que ele faz? Ele troca a carta pelo dinheiro. Ele recebe o pagamento, então, do delegado e devolve a carta, né, e deixa que a carta percorra o seu destino. Uhum. Sim, muito, muito bacana esse final aí, né? Eu penso também que a gente poderia ver isso também pela via do olhar, né? Porque tem a questão do olhar, né? Que está bem vamos dizer assim, desenhado ali no conto, né? Porque é o olhar da rainha sobre o rei, quando percebe que o rei entrou e ela está com a carta, o olhar do ministro sobre a rainha, né? Quando percebe também o nervosismo dela, tal, e que ela esconde a carta, o olhar da rainha sobre ele quando ele tira a carta e troca, porque ela percebe essa cena, né? Que quando ele faz essa troca. E depois essa suposição também, né, do olhar do delegado sobre o ministro, né? Como que o delegado poderia encontrar a carta, né? Que também é como estão me olhando, né? Vamos pensar assim, né? E quem foge dessa lógica realmente é o Dupin, né? Porque o olhar dele é outro, né? Vamos dizer assim, ele não entra nesse jogo imaginário, né? Desses olhares, né? Que se intercruzam aí, né? No ponto. Eu estava pensando nessa possibilidade de ver isso também pela essa questão do olhar, né? Esse olhar como da ordem do imaginário aí, né? E também da ordem simbólicas, na medida em que o Dupin tem um outro olhar, né? Vamos dizer assim. Da mesma forma que teria uma outra escuta, né? Sim, É, bom, eu acho interessante essa questão do olhar, porque eu penso de uma de que eu interpreto isso até de uma maneira que você o Vitor, colocou logo no início, entre a questão da lettre como carta e a questão da lettre como letra, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que... Está me escutando? sim, Tá me perfeitamente. escutando? Tá? Sim, Ah. O que eu vejo isso é que essa questão que o Antônio levantou agora do olhar também tem uma dupla interpretação. Tem o olhar, que é o olhar físico, né? E tem o olhar no sentido de olhar de compreensão, de entendimento da subjetividade, que na clínica é importantíssimo, tanto um como o outro, né? Não sei se isso tem muito a ver com o tema, mas pelo menos a mim me pareceu questão de o analista interpretar também o olhar do paciente, né? Fisicamente, e também olhar o que todo esse simbólico que ele está passando, todo esse depoimento que ele está passando, no sentido de funcionar de trabalhar um diagnóstico mais preciso. Isso foi o que me veio à cabeça aqui no que eu fiquei pensando sobre isso. Obrigado. Está me escutando? Alô? sim, Sim, sim. sim. Ah, ok. Eu acho que esse ponto que eu estava tocando mais seria do olhar do ponto de vista imaginário, né? Sim. Do ponto de vista imaginário, né? Esses olhares que se intercruzam aí nesses personagens, né? E aí eu levantei a possibilidade do olhar do Dupin, né? Mas no sentido de um olhar aí, já que não. Porque o Dupin ele não está na cena, né? Ele tem a narrativa, não é isso, Vitor? O Dupin não entra na cena. Ele tem a narrativa do delegado, né? Que vai É, contar. ele acaba entrando, digamos, o Dupin ele entra na estrutura. Ele entra na estrutura na medida em que o delegado conta para ele, e Aham, aí ele
disso que vocês estão falando a respeito do olhar, que é algo que o próprio Lacan destaca antes de fazer a parte da introdução ali da matemática, que é, digamos, a parte que está mais ao final do seminário, do seminário sobre a carta roubada, é que ele faz exatamente essa distinção, quase como a distinção dos tempos lógicos, né? Esse, a, a rainha que camufla, né? Eu vou chamar assim porque eu não recordo exatamente, mas é esse jogo que ela entra, camufla para que o rei não veja, e o rei não vê, de fato. Isso que é curioso, né? Ele o que está em jogo, afinal de contas? Porque a visão dele, digamos, isso que o Antônio trouxe, é, digamos, do campo físico, não é a visão que falta. Ele vê, Uhum. efetivamente, ele vê, mas o que é isso, né, que ele não percebe e que vê, mas não vê, sabe? Fica uma coisa É um olhar assim, que tá, enxerga, mas mas não vê, né? isso, mas tá cego? Não, não é uma cegueira, mas de alguma forma também é uma cegueira, porque ele está posicionado nessa relação imaginária. E, simultaneamente, o ministro é aquele que vê esse jogo imaginário acontecendo, né? Mas aí que entra isso, não está no campo biológico, não se trata disso, né? Não é uma deficiência visual. O que Uhum. está é justamente esse jogo simbólico, né? Porque disso que vocês estão retomando a respeito do olhar, o que me remeteu foi justamente ao próprio fazer do psicanalista, que é muito mais atrelado à escuta, né? E o que é da escuta é o que o Lacan está mostrando aqui. O que é da escuta, o que se pode escutar, é desse. Né, o analista é colocado pelo próprio sujeito nessa estrutura, nesse jogo, mas existe uma advertência já do próprio Freud, né? É a construção da própria psicanálise, uma advertência para que não se caia nesse jogo imaginário que o analisante, o paciente, venha colocar a todo momento, né? E que a partir disso o analista consiga se situar dentro dessa estrutura para que a relação do sujeito seja com a letra, né? Me parece que é essa amarração, mas isso só é possível se fazendo escutar a letra, né? Escutar por essa via do simbólico. Então, e não cair nesse jogo do imaginário, algo como, tá, não, mas não escutei. Sim, é curioso isso, né? Porque a própria relação com os sentidos orgânicos é uma relação que tem a ver, que é intermediada necessariamente pela ação do significante, porque ok, no olhar, por exemplo, nós temos a pálpebra que é possível de fechar e não se ver, não, digamos, cortar o sentido da visão. Uhum. Mas nas orelhas, os humanos não têm uma espécie de pálpebra. É, ah, o Sim. ouvido, ele é aberto, né? Mas, simultaneamente, isso que é muito curioso, né? Por isso essa relação com o significante, porque é possível de, fazendo essa analogia, ouvir algo, mas não escutar, né? E
Só que, enquanto pensando a tarefa do analista, o que é próprio do analista é escutar a letra em movimento, essa carta que está passando a todo momento na própria sessão analítica. Uhum, sim. E até voltando ali para o que eu tinha trazido, eu estava pensando aqui agora que talvez se ficaria melhor formulado se a gente pensasse, né, que esse esses olhares, né, entre a rainha, o rei, a rainha, o ministro, né, nessas cenas, né, estariam para o imaginário, mas para o Dupin não estaria o olhar, porque ele não estava na cena, estaria a escuta, porque o que ele escutou foi o relato, né? O que ele ouviu, primeiramente, para poder extrair uma escuta disso, vamos dizer assim, que o direcionasse para uma outra direção, que fosse um outro lugar, né? Vamos dizer assim, para um outro lugar que não seja aqueles mesmos que eles estavam, né? Naquela lógica, né? Foi o que ele extraiu foi uma escuta, né? De certa forma. Eu acho que é algo que a gente pode Sim, pensar. e é muito curioso. É muito curioso, assim, é bom, inclusive, um conselho, assim, retomar, né, quem não leu ainda o conto, quem leu, enfim, É, o conto eu é li, não. interessante retomar. É lindo, né? Eu acho o Poe, assim, incrível a maneira como ele escreve, e aí ele faz toda essa relação com o método, e é justamente isso. Em algum momento ele fala a partir do detetive, né? Ele dá a voz ao detetive falando de de uma matemática mesmo, de uma lógica relativa à matemática. E o detetive fala, ó, não, ele diz algo como impugno a validez de toda lógica que não seja abstrata. Isso é muito interessante de pensar para a clínica mesmo, porque se fica nesse jogo da engenhosidade, tal como o delegado fez, para encontrar a letra, né, o significante, e daí vasculha a todos os arredores, tal, quando na verdade a letra ela está na língua mesmo, né, se escuta de cada paciente, né, de cada um que vem contar ao analista nessa ah, nessa estrutura. Uhum. Sim. A gente também pode pensar na clínica, né, a questão dessa, do que seria a relação intersubjetiva nesse sentido, pela via da transferência também, né? Pela via da transferência, né? E daí a gente pode pensar tanto na transferência imaginária quanto na transferência simbólica também, até se referindo à questão do esquema L, né? Porque também essa transferência inicial, né, imaginária de uma suposição de saber do outro, né, é sobre o analista, né, sobre um lugar de saber, etc. E depois vamos dizer assim, torção, né, no percurso de uma análise, onde esse sujeito suposto saber passa a ser o sujeito suposto saber do inconsciente, né? Esse analista ele vai, enquanto pessoa física, vamos dizer assim, né, ali de investimento, ele vai caindo, né? Ele vai se destituindo, né? Para dar lugar a esse saber inconsciente, né? A transferência para o saber inconsciente. Né? Olha, muito bom. São uma hora já deu, já 50, 60 minutos. Então, Vitor, vou deixar, se você quiser falar mais alguma coisa para fazer algum fechamento, mas já deixo meus agradecimentos aí pelo aceite, pelo convite, ao convite, pelas contribuições, né? E foi muito bom. Espero que a gente possa também marcar outros momentos aí na roda de conversa para falar sobre outros temas. Muito obrigado. Legal. Agradeço Ok? novamente a oportunidade, Areda.
Agradeço a sua presença aí da Nathalie, do Antônio e quem mais estiver assistindo. Sim. Como eu falei, esse material, né, é um material que é gravado, depois ele é postado no YouTube, do Travessia, e aí ele vai circulando, muitas pessoas assistem depois, né? E na próxima roda de conversa, nós vamos ter então a Inesinha Lide, que vai falar sobre a questão da formação do analista, que será na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 16 horas. Muito obrigado a todos, né? E até a próxima quinta. Tá bem? Até. Tchau, Nathalie. Au revoir.